Esse mês é mês de trabalhar as famílias. E, queridos, eu gostaria que aprendêssemos enquanto filhos. Normalmente a gente começa com os pais, mas hoje, enquanto filhos, eu gostaria que aprendêssemos com Jefté e com a sua filha, sobre princípios especiais para nós, para que vivamos melhor, enquanto filhos que somos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 11 de Juízes. Jefté livra os israelitas. O contexto nós já conhecemos. Juízes era um tempo sem lei nas escrituras. A Bíblia define assim, que naquele tempo cada um fazia o que lhe parecia melhor. Isso não é bom. A verdade é que cada um fazia o que dava na telha. E agora os amonitas resolveram atacar Israel. Então Israel faz aquilo que ele sempre faz. Ele clama ao Senhor. Israel está escravo e agora ele clama ao Senhor. É sempre assim, quando o Senhor livra, eles se esquecem do Senhor e aí eles aprontam. Mas quando o negócio fica apertado, eles se lembram do Senhor e eles buscam a Deus. Esse é um desses momentos em que eles estão apertados, eles buscam a Deus e Deus levanta Jefté. Eu começarei a ler Juízes 11, do verso 1, mas não lerei todo o capítulo, né? Eu lerei até ao verso de número 9. Juízes 11, de 1 a 9. O texto diz assim, abra e preste atenção e fique nele. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon, os amonitas, contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. E o que esses homens vão dizer é sim, sim. Queridos, muitos filhos têm sido maus filhos por causa do pecado, mas as desculpas para isso são: não, eu sou assim porque o meu pai foi assim, assim, assado. É a primeira desculpa. Ou então: não, eu sou assim porque eu tive más companhias. E os pais às vezes desculpam seus filhos assim, né? Não, meu filho andou com más companhias, por isso meu filho acabou se tornando mal. Ou então põe a culpa no seu tempo: não, meu filho é assim por causa do nosso tempo. O mundo está perdido mesmo, então meu filho ficou um homem perdido. Mas Jefté tem coisas para nos ensinar. Tem exemplos positivos e negativos que jogam tudo isso por terra. O primeiro deles é aquele argumento de filho que, por causa do pecado, justifica seus pecados falando de seus pais. Porque meu pai era assim, é por isso que eu sou assim. Porque minha mãe era assim, por isso que eu sou assado. Porque o meu pai, ele me traumatizou. Mas nós temos aqui um juiz que joga isso por terra. O nome dele é Jefté. Jefté se torna um líder e um juiz de Israel. Mas ele não era filho de rei, ele não era filho de doutor,
Ele não era filho de gente equilibrada, sequer era filho de uma pessoa crente. Jefté era filho de uma prostituta. É isso mesmo. Seu pai, Gileade, resolveu aprontar, então também já não era um exemplo, e teve um filho com uma prostituta. E isso não impediu Jefté de se tornar um grande homem. Então, querido, eu não sei que qualidade de pai você tem, mas isso não é desculpa para que você não seja um homem melhor e mais abençoado. Você pode dizer: é fácil, só é pastor, mas eu sei das minhas origens, e eu sei que eu também tinha tudo para dar errado, mas o Senhor abençoou. Jefté é filho de uma prostituta, e isso não foi motivo para ele se tornar um homem pior, mas talvez tenha sido justamente a motivação para ele ser um homem melhor. Eu não quero ser aquilo que mamãe foi, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei por causa da vida da mamãe. Querido, não importa quem foi o pai da gente, a mãe da gente, chega um dia em que as escolhas são nossas, e em Jesus nós podemos fazer as maiores escolhas. Jefté foi visto por Deus, Deus resolveu fazer dele um juiz, e assim foi. Ele se tornou um líder em Israel. Então, querido, uma das coisas que o diabo tenta plantar no seu coração é: eu sou assim por causa da minha família. Sabe aquele negócio de maldição hereditária? Eu sou assim porque papai era, vovô era, meu bisavô era, nossa família é assim, quem tem esse sobrenome é assim mesmo. Tudo isso cai por terra quando a cruz de Jesus entra na nossa vida. Se Jesus for de fato o seu Salvador, se você entender a graça dele, você vai entender que nós temos todo o privilégio, condição e oportunidade de em Jesus termos uma nova história. Você vai dizer: mas não é só o problema com meu pai, meu contexto familiar é muito difícil. Se você conhecesse a minha família, Jefté foi expulso pela dele. Os irmãos disseram: você não é filho da nossa mãe, vai embora daqui. E ele teve que fugir deles. Quando a Bíblia diz que Jefté foge da presença deles, é porque certamente eles estavam dispostos a matá-lo se ele ficasse por ali. Ele era um homem valente, mas por causa da sua mãe, da sua condição, ele foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, como vai nos dizer o verso 2. E o verso 3 diz que ele fugiu da presença dos seus irmãos. E, queridos, isso não impediu que no tempo de Deus Jefté se tornasse um grande homem. Não use a sua família como desculpa para o seu fracasso, mas use como motivação para que você cresça, entendendo que Jesus é poderoso para mudar o contexto da família. Ele muda o contexto da família. Eu não bebo, mas a minha família tem quem bebe, tem quem beba. Sabe quando foi que eu provei bebida alcoólica pela primeira vez? Com 10 anos. Um tio chegou, pôs um copo e falou: bebe, se você beber e não fizer careta, você já é homem. Aí eu queria ser homem, virei aquele negócio, ainda não era homem não. Uma cachaça terrível. Nem por isso eu sou um alcoólatra. Na verdade, eu me decidi a não tomar absolutamente nada de álcool. Eu olho para as escrituras e, como falei hoje de manhã, eu vejo que todo mundo que bebeu acabou dando problema, tendo problema, criando problemas. Então é melhor que eu nem faça uso disso. Mas isso é só um exemplo para te dizer o seguinte: que nossa família não pode ser desculpa para que a gente depois venha fracassar. O homem só é produto do meio quando ele não conhece a Cristo Jesus. Mas quando Cristo Jesus entra na nossa vida, ele faz de nós algo diferente. Aquele argumento sociológico de que o homem é produto do meio, ele cai por terra quando Jesus entra na nossa vida. E a nossa família pode ter muitos problemas, mas não é ela quem vai determinar quem seremos ou não. E em Cristo Jesus nós somos muito melhores. Então, não use seus pais como desculpa para que você não viva uma vida melhor. Eles não são a sua desculpa. Eles podem ter uma parcela de culpa, mas em Jesus nós podemos viver melhor. Não use a sua família como um todo como desculpa. Jefté podia ter ficado revoltado e falado: meu pai não me quis, minha mãe é uma prostituta, meus irmãos me abandonaram, eu vou virar um marginal. E não foi assim. Jesus é poderoso para mudar a gente muito mais. Jefté tinha outra desculpa: os amigos que ele arrumou. Olha o que diz o verso de número 3. Jefté foi para uma terra distante então de seus irmãos. Ele foi habitar na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Então, os amigos que ele arrumou não foram bons amigos. Ele estava desamparado da família, desamparado de tudo. Tinha mais gente desamparada também, se juntaram a ele. Ele podia ter se tornado um homem terrível.
por causa das companhias, mas não foi. Eu sei que muitas vezes os pais querem justificar, dizendo: meu filho é assim por causa das más companhias. Mas tem um outro pai lá que acha que o seu filho é a má companhia do filho dele. As más companhias são só uma desculpa. Nós podemos viver de modo muito diferente. E de alguma maneira, mesmo com os homens levianos, Jefté se tornou um grande homem, se tornou um grande líder. Tanto que na hora que a coisa apertou, a sua parentela foi buscá-lo. Jefté, vem guerrear conosco. De algum modo, Jefté se tornou um grande líder. De algum modo, Jefté se tornou uma liderança para aqueles homens. De algum modo, Jefté se tornou um referencial maravilhoso. E agora Jefté foi ser buscado por seus familiares, que se tornou um homem diferente. Isso é precioso. A gente pode ter uma família toda bagunçada, mas é muito gratificante quando você pode voltar e Cristo te usar para transformar a sua família, para salvar a sua família. Então isso não pode ser desculpa. Davi viveu a mesma experiência. Quando ele foge para a caverna de Adulão, se juntaram a ele todos os homens endividados, todos os homens que achavam em aperto, todos os homens que achavam problemáticos. Davi juntou ao redor dele homens complicados, mas a sua liderança foi tão maravilhosa, ele não cedeu às más companhias, ele não se tornou um bandoleiro, ele influenciou aquela gente, de tal maneira que depois aqueles homens se tornam quem? Os valentes de Davi, os 300 lá valentes, os 30 valentes de Davi, os 30 primeiros excelentes e muitos outros. Então esse negócio de que a culpa do que eu sou é das minhas companhias, isso é conversa fiada que a gente quer pecar. Se você não tem força, abandona então aquelas companhias, vai arrumar companhias melhores. Mas o que Deus nos chama para fazer é influenciar nossas companhias. Se quando você sai da igreja, encontra outras companhias, elas é que te influenciam, talvez você precise mudar de companhias. Ou precise pensar se você é mesmo cristão e tal. Porque o cristão autêntico foi chamado para fazer diferença. Nós estamos pegando pontos positivos da vida de Jefté. Jefté não é um exemplo maravilhoso para seguir a risca não, tá? Mas as companhias não foram a razão, não fizeram de Jefté um homem odiável. Não fizeram, porque senão ninguém ia buscar. Quem ia querer buscar um ladrão, um assassino, um bandoleiro, para ser líder deles, para livrá-los de um povo que os estavam oprimindo, os amonitas? Ninguém. É porque de algum modo Jefté se tornou um homem melhor, um grande líder, um homem valente. E de filho bastardo, Jefté é guindado à condição de chefe de um povo, de uma tribo, de um clã, de uma família. Que virada radical, que mudança. Então, querido, você é um bom filho, seja um bom filho. Pare de dizer para o seu pai que eu sou assim por culpa sua, eu sou assim depois de uma certa idade, você é o que você quer. Pare de ficar falando: eu sou assim porque minha família é assim, porque todo mundo que tem o nosso sobrenome é assim, porque todo mundo da minha família, os homens adulteram mesmo, são quentes mesmo, porque na minha família todo mundo tem estupim curto mesmo. Estupim curto é um termo, não é uma figura de linguagem, você não usar um termo, é sem educação mesmo e grosso. Os traços familiares não nos influenciam se Cristo Jesus está diante de nós. Então Jefté se torna um chefe daquela gente. E agora ele tem que negociar com o inimigo. Não há negociação. O inimigo diz que, os amonitas dizem que os israelitas tomaram uma terra deles, agora eles querem de volta. Mas Jefté conhecia a história, e ele conta para eles a história: não é bem assim não. As terras que nós tomamos, nós não tomamos de vocês não. E o que tomamos porque ninguém quis nos dar passagem. Então a terra é nossa. O Deus, quando vocês recebem alguma coisa do Deus de vocês, vocês não consideram que isso é de vocês? Pois é, quem nos deu a nossa terra foi o Deus vivo. Nós não vamos abrir mão da terra que o Deus vivo nos deu. E então tem guerra. E Jefté é vencedor. Ele é vencedor porque ele conhecia a promessa de Deus ali. São todos exemplos positivos de Jefté. Jefté não se deixou afundar pela fama e pela conduta que sua mãe tenha tido um dia. A Bíblia não fala se depois ela mudou, vai ser irrelevante para o nosso argumento agora. Jefté não se deixou amargar pela sua família ao ponto de se tornar um vilão. Jefté não se deixou influenciar pelos homens amargurados, os homens de má fama que se juntaram a ele, os homens levianos, maus, e se tornou um grande líder, e se tornou vitorioso porque conhecia a promessa do Senhor. Mas em Jefté é um exemplo negativo, triste. Se você rola o texto, você tem um dos textos mais tristes das Escrituras. Quando eu vi isso, me deu vontade de chorar.
Apesar de Jefté conhecer muito da promessa de Deus, houve um problema em Jefté. Jefté seguiu seus impulsos. Um homem que começou com uma história tão maravilhosa, uma história de superação tão maravilhosa, mas talvez por isso mesmo ele tenha se tornado tão seguro de si que ele faz um voto impensável ao Senhor, um voto mesmo estúpido. E se você se mover até o verso de número 29, ali começa o voto de Jefté, o infeliz voto de Jefté, porque ele diz o seguinte: ele disse, quando o Espírito vem sobre ele, ele fica tão autoconfiante, que ele diz: olha, se o Senhor me der vitória, eu vou sacrificar a primeira pessoa que sair da minha casa. Ele fez um voto absolutamente estúpido, porque embora ele conhecesse parte das Escrituras, parece que alguma coisa ele não conhecia, porque se ele conhecesse as Escrituras, ele saberia que ele não podia fazer um voto desse. Se queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus, precisamos aprender a não ceder aos nossos impulsos, a não fazer aquilo que quer o nosso coração. E muitos filhos têm se perdido porque resolvem ceder aos seus impulsos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O meu coração quer assim. Jefté foi mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor me der vitória, Senhor, no impulso, no rompante, eu vou sacrificar o primeiro que aparecer. Querido, não faça votos precipitados. Se não vai cumprir, nem vote. E ele disse que ofereceria em holocausto a primeira pessoa que saísse da casa dele. Está lá no verso de número 31. Jefté promete oferecer como sacrifício uma vítima humana, pensando que dessa forma ele ia realizar um ato agradável a Deus. Ele não ia. Deus não queria sacrifício humano. Na verdade, Deus proibia sacrifício humano. Deus não se agradava nem de sacrifícios de animais. Ele mesmo fala: acaso eu me agrado, de sacrifício de animais? E ele deixa bem claro que o negócio dele é: me obedeça, é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. É o que diz as Escrituras. O Senhor não quer seu sacrifício. Sabe por que Jefté fez um negócio deles? Ofereceu porque ele não conhecia com profundidade as Escrituras. Ele conhecia parte das Escrituras, ele conhecia parte da promessa, mas ele tinha que conhecer tudo. Se ele conhecesse tudo, ele sabia que lá na lei estava terminantemente proibido qualquer sacrifício humano, qualquer um. Ele devia conhecer a promessa da vinda do Messias, que Noé conheceu, então pela fé creu no Senhor e foi salvo com a sua família. Ele devia conhecer a promessa que Abraão conhecia, de que um dia viria o Messias e que esses sacrifícios eram absolutamente desnecessários. Mas muita gente hoje está precisando conhecer, porque tem muita gente hoje sacrificando, sendo ensinada a sacrificar por igrejas evangélicas. Deus não quer seu sacrifício, Deus quer sua obediência. Deus não quer você subindo montanhas, Deus não quer você subindo escadas de joelhos, Deus não quer você sacrificando num altar de mentira, com um sanguezinho de mentira, num templo de mentira que não é o templo de fato de Salomão, porque Deus nem está preocupado com templos feitos por mãos humanas. Foi isso que ele disse para Davi: você quer fazer um templo para mim, Davi? Acaso eu sou Deus para habitar em templo feito por mãos humanas? Eu sou maior do que o templo. Mas já que você quer me honrar, tudo bem, pode fazer. Mas esse templo sempre deu problema. É por isso que o templo de Salomão sempre foi destruído, reconstruído, destruído, reconstruído, destruído. Porque Deus está deixando bem claro: não são os templos de pedra que me interessam, mas os templos vivos, as pedras vivas, que são os homens. Então não tem necessidade de sacrifício. Você não tem que fazer sacrifício de oferta em gasofilácio nenhum. Você não tem que fazer sacrifício de fé entregando oferta em lugar nenhum. Você tem que ser o sacrifício vivo de Jesus. Deus não quer sacrifícios mortos. Nós somos os sacrifícios vivos. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos fazer um sacrifício de oração. Deus não quer. Deus quer que você ore para ter intimidade com Ele. Não tem esse negócio de sacrifício de oração. Deus não precisa de sacrifício nenhum. Jefté não sabia disso, mas você também precisa saber. Deus quer a sua obediência, seu coração, sua vida diante dele, derramada diante dele. Jefté então faz um voto absurdo e precipitado. Quando Jefté ganha a guerra, ele vinha para sua casa, e é claro que ia acontecer o que aconteceu. Veio um general de guerra. Será que ele achou que ia sair um escravo de dentro da casa dele para celebrar com ele? Não. Será que ele achou que ia sair um estranho? Não. Ia ser alguém da família. Mas o texto diz que alguém é muito mais triste do que a gente pensa. Saiu sua filha. E é mais triste ainda do que você pensa: sua única filha. Saiu com danças.
saiu com alegria, como diz o verso 34, saiu tão feliz para celebrar a vitória de seu pai, como Miriam saiu feliz no dia em que o Senhor deu vitória a Israel. E aí toda a alegria se tornou em tristeza, porque quando ele vê a sua filha, lá no verso 35, ele rasga as suas vestes e diz: filha minha, agora você me prostrou por inteiro, porque eu fiz um voto e eu não vou voltar atrás. Isso aí é impressionante, né? Eu acho que você vai olhar e falar: Senhor, me mata, mas isso não, minha filha não. Quando eu estava lendo, eu lembrei da carinha das minhas duas filhas. Eu falei: mas nunca que eu cumpri esse voto. Por que esse negócio está registrado aqui, gente? Essa tristeza de um homem vencedor de guerra fazer um voto tão estúpido, para a gente aprender que a gente não faz votos estúpidos. Se a gente não sabe o que está prestes a falar, fecha a boca. Compromissos que a gente faça são como os que a gente fez aqui agora. Voto e compromisso e aliança com Deus que a gente faz é como fizeram agora os pais de Israel, que o trouxeram ao batismo. Isso é um voto a se fazer, mas de sacrifício. Deus não gostava de sacrifício nenhum, nunca gostou, nunca fez questão, nunca se regozijou com isso. Então por que tinha sacrifício? Porque os sacrifícios ilustravam o maior sacrifício, que seria Jesus na cruz. Sacrifício do qual Deus também não teve prazer, mas foi necessário para nos salvar. Queridos, nós temos que tomar cuidado com os votos que fazemos e com as coisas que falamos, porque toda vitória de Jefté de repente se torna em tristeza. Você quer ser um bom filho de seus pais, um bom filho de Deus? Cuidado com as suas palavras, para que não haja choro. Entenda que Jesus é o sacrifício perfeito e não há mais necessidade de sacrifício algum. Se Jefté tivesse entendido essa promessa como Abraão entendeu, como Noé, pastor, mas no Velho Testamento não fala que Abraão entendeu tanto essa promessa, Noé, mas em Hebreus fala. Hebreus nos explica isso, que Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, eles vislumbraram essa promessa e eles creram no Messias, e isso lhes foi imputado por justiça, eles trouxe salvação. Eles foram salvos lá no Velho Testamento pela fé no Messias que viria, porque eles creram no sacrifício que aconteceria. Eles foram salvos. Nunca fomos salvos por obras, sempre fomos salvos pela graça. Nunca foi obra. Gente, enfia isso na cabeça. Eu tenho lutado com isso com muita gente. As pessoas dizem: no Velho Testamento a gente era salvo pelas obras. Nunca fomos salvos por obras, sempre foi graça de Deus. Mas os sacrifícios não eram para salvação, eram para remissão de pecados, para remir os nossos pecados. Mas Jesus vem, se dá em perfeito sacrifício, e agora a remissão dos pecados acontece em Jesus lá na cruz. Nunca fomos salvos por obras. O único dia que Deus deixou por nossa conta foi lá em Adão, e nós vimos o que aconteceu. Nós não somos salvos pelas nossas obras, na verdade nos perdemos por causa delas, das más obras. Se Jefté entendesse o sacrifício, entendesse a promessa do Messias lá na frente, ele nunca teria feito um voto tão estúpido. Querido, se você quer uma vida melhor, uma vida transformadora, uma vida de filho diferente, que tem um relacionamento diferente com o seu pai aqui na terra e com o Pai Celestial, você precisa entender a graça e o sacrifício de Jesus na sua vida. Agora, se tem uma coisa que me impressiona muito nesse texto, foi a resposta da filha. Esse negócio, meu Deus, meu pai fez um voto, e ele nem precisa explicar que voto era. Ela já sabia que era ruim, que o homem rasgou suas vestes. Ela falou: eu já sei, meu pai fez alguma coisa muito séria. Então ela lhe disse, olha a resposta no verso 36: Pai meu, fizeste um voto ao Senhor? Pois bem, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Deus deu vitória ao Senhor. O Senhor não fez um voto para ele? Cumpre. Só que, pai, só me concede um pedido: deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Naquele tempo era um privilégio poder se casar, ter filhos, e agora a filha de Jefté não ia ter isso. Então ela foi chorar a sua virgindade. Não é que ela estava louca para ter intimidade com algum homem, não é isso não. Ela só está dizendo o seguinte: agora está terminando aqui a minha história, então pai, deixa pelo menos eu chorar a minha virgindade. Eu não terei filhos para continuar a minha história. Olha o que um voto precipitado pode fazer. Deixa eu chorar por uns dias lá nos montes, vou descer para os montes, vou sair por aí chorando a minha tristeza. Jefté consentiu, ela foi. O texto não esmiuça mais muita coisa, mas ela voltou. Gente, se eu fosse essa filha,
Eu ia para os montes e não voltava nunca mais, azar do meu pai. Eu ia chorar minha virgindade por causa da vida para lá, mas não voltava cá de jeito nenhum. Mas ela voltou. Que coisa louca. Isso não tem aprovação de Deus. Mas Jefté fez. Está aqui para a gente aprender como um exemplo triste. Queridos, se Jefté tivesse conhecido a promessa do Messias com profundidade, Jefté nunca teria feito tal voto, porque ele saberia que o que o Senhor espera de nós é a obediência, não holocaustos, não sacrifícios, e que os sacrifícios humanos o Senhor abomina. Sacrifícios humanos são abomináveis ao Senhor. Os falsos deuses é que exigem isso. Deus não o Deus verdadeiro. A lei de Moisés, ela proibia terminantemente qualquer sacrifício humano. Isso está em Levítico 18, 21, em Levítico 20, verso 2 a 5, em Deuteronômio 12, 31. Se Jefté conhecesse a lei de Deus, ele saberia que isso era um negócio absurdo, absurdo, mas que algumas vezes aconteceram na vida do povo de Israel, tristemente. Quem fazia essas coisas eram os povos pagãos. Jefté vence os povos inimigos, mas tem a maior derrota da sua vida porque quer fazer igual aqueles povos que não conhecem a Deus. Quantas vitórias você já teve? Mas foi derrotado justamente porque quis fazer igual aqueles que não conhecem a Deus. Queridos, se nós queremos ter uma vida diferente, enquanto filhos do Pai Eterno e bons filhos de nossos pais, vamos parar de dizer para todo mundo que eu sou assim ou desse jeito porque meu pai e minha mãe fizeram assim ou fizeram assado. Vamos confiar no Pai Celeste que enviou seu Filho para nos transformar e viver uma vida diferente, como Jefté pôde experimentar. Vamos parar de pôr a culpa nos traços de família que a gente tem. Minha família é assim, minha família é assada, por isso que eu sou desse jeito. Nós podemos ser o fator modificador das nossas famílias em Cristo Jesus. Vamos parar de pôr a culpa nos companheiros, das companhias. Meus amigos fazem isso, eu também faço. E pais, parem com isso também. Porque o problema são as companhias dos meus filhos. Se você sabe que ele anda com más companhias, fica firme com ele, porque ele pode ser a má companhia de alguém. O negócio é que quando pessoas se juntam e viram um grupo, elas têm mais coragem de fazer as coisas ali do que quando estão sós. Você não vê um torcedor de futebol arrumando confusão para rua fora no dia normal sozinho. Mas infelizmente muitos deles, quando se juntam, não é todo mundo não é generalismo não é contra o futebol, mas quando eles se juntam em torcida organizada, eles têm coragem de fazer coisas que não podem. É assim, quando a gente está só, a gente pondera muita coisa, e quando a gente se ajunta num grupo, pode ser que aquele grupo proponha coisas, mas nós é que temos que ter caráter para influenciar o grupo ao invés do grupo influenciar a gente. Jesus nos dá capacidade para ser assim. Para de pôr a culpa no grupo, nos outros, e faz o que tem que fazer de correto, porque um dia o tempo vai passar e as besteiras que você fez, elas vão ficar indesculpáveis. Quando você se tornar uma pessoa mais velha, você vai dizer: papai era assim. As pessoas vão olhar um homem velho desse, pondo culpa em papai e mamãe. Porque os meus amigos, pare com isso. Chega um dia na vida da gente em que essas desculpinhas se tornam indesculpáveis. Jefté tinha tudo para dar errado. Não tinha exemplo de mãe, mas tornou um grande homem. Não tinha exemplo e carinho de família, mas tornou um grande homem. Não conseguiu juntar ao redor de si grandes companheiros, exemplos, mas se tornou um grande homem e influenciou aquela gente. Apesar de ter sido expulso por sua família, um dia eles vêm e dizem: Jefté se tornou um grande homem, vem reinar sobre nós. Ele foi um instrumento para transformar a sua família. Ele não foi vencido pelos seus inimigos porque ele conhecia a promessa. Pena que ele não conhecia, ou parece não conhecer toda a promessa. Que a gente possa ensinar para os nossos filhos todos os desígnios. A Bíblia é toda importante, Velho e Novo Testamento, capa a capa, e toda ela aponta para Jesus. E Jesus é aquele que transforma nossas vidas. Todos nós somos filhos do Deus vivo, filhos de alguém. Que nós possamos buscar nessa noite do Senhor motivos para sermos diferentes e para influenciarmos as pessoas ao nosso redor, a nossa família e todos nós. Eu sei que muitos filhos esperavam que seus pais fossem o maior exemplo, mas às vezes a coisa se inverte. Ao invés de nossos pais nos edificarem, nós é que somos alcançados pela graça de Jesus para edificá-los. O Senhor nos chama a ser bons filhos nessa noite, bons filhos do Pai Celestial e bons filhos de nossos pais. E se essa palavra tocou o seu coração, eu quero orar para você agora. Nada de desculpas. Meu pai não era um bom homem, mas eu posso ser em Jesus. Minha mãe não era uma boa mulher, mas eu posso ser um bom homem ou uma boa mulher em Jesus. Minha família era uma família desajustada, mas eu posso ser o fator modificador da minha família em nome de Jesus.
Meus amigos, eu só tive amigos complicados, mas eu posso ser influenciador desses amigos positivamente em Jesus. E se não for possível, eu posso mudar de amigos. E eu preciso conhecer a palavra. E não posso me deixar influenciar pelas coisas lá de fora. Hoje tem muito crente que se influencia pelas coisas lá de fora. Ele não lê a Bíblia, ele quer fazer como está todo mundo fazendo. Jefté deu uma bobeira aqui. Ao invés de procurar nas Escrituras se Deus aprovava esse voto, ele quis fazer como os outros faziam. Eu vou sacrificar uma pessoa. Cuidado para não copiar esse mundo, porque esse mundo não tem nada para nos oferecer, só desgraça. Cristo tem uma nova vida para nós. Se você deseja isso profundamente, eu quero orar por você nessa noite. Sabe, eu fui falando tantas coisas, mas é o Santo Espírito que as aplica no seu coração. E se o Santo Espírito tocou você profundamente, eu quero que você feche seus olhos e ore agora. Quero que todos façam isso, perguntando: Santo Espírito de Deus, traga na minha vida. Se você quer fazer um concerto com Deus, de ser um filho melhor, de ser um filho do Pai Celeste melhor, eu quero te convidar agora para orarmos juntos. Eu só aprendi a ser um filho melhor quando Cristo entrou no meu coração. Eu só aprendi a ser alguém melhor quando Cristo entrou no meu coração. Eu só aprendi o referencial de pai de verdade com o Pai Celeste. Tem gente que diz que fica aborrecido com Deus porque o pai dele não foi um bom pai, então ele não consegue enxergar Deus como um bom pai, como pai. O seu pai não é um paradigma, um exemplo de pai. O exemplo de pai é o Deus vivo, que nos ama, que cuida de nós, que nos repreende na medida certa e que fala conosco. Você deseja uma vida diferente, curado dos seus traumas? Até tinha tudo para viver uma vida traumatizada, não foi assim. Na hora da gente entregar essas coisas todas para Jesus. E mais do que entregar nossos problemas para Jesus, nós temos que entregar nossa vida para Ele, nosso coração. Eu te convido a esse tempo agora. Eu te convido a se colocar diante do altar.